Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as vantagens de ser um pequeno investidor e um investidor a retalho, um investidor como nós, individual, comparativamente àquilo que são os grandes fundos de investimento. Há um grande mito nos investimentos que para ter sucesso a longo prazo é preciso muito dinheiro, ou o contrário, para começares a ter sucesso ou para para dares o teu primeiro passo no mundo dos investimentos é preciso muito dinheiro. Para te dizer a verdade, ser um investidor individual traz muitas mais vantagens do que ser um gestor de um grande fundo de investimentos ou nós, por exemplo, estarmos inseridos dentro de um determinado fundo de investimento, ou mais apropriadamente, mais conhecido por hedge fund. E eu, no meu caso, assim como a esmagadora maioria dos investidores individuais, começaram cá em baixo, ou seja, começaram a construir o chão da casa para depois, no fim, construir então o teto. Ou seja, começaram com pouco dinheiro. E eu sou um deles. Comecei com pouco dinheiro, fui gradualmente aumentando, fui sempre sendo consistente na forma como investia todos os meses. Se não encontrasse oportunidades de um lado, alocava noutro lado, noutro tipo de investimento. E basicamente foi isso, foi sempre assim que eu fui acumulando então aquilo que é a minha riqueza 2. Portanto, o montante que uma pessoa começa não significa, não é sinónimo de sucesso ou insucesso dentro do mundo dos investimentos. A maior parte do dinheiro dentro do mercado, ou seja, dentro do mercado bolsista, é composto por nós, por investidores individuais, por investidores a retalho. E mesmo assim, nós continuamos a dar dinheiro a 1% dos mais ricos. Portanto, nós temos que mudar alguma espécie de um chip que temos aqui. Dentro desse chip é a nossa mentalidade e nós temos então que mudar essa mentalidade para mudar eventualmente esta troca de 99% das pessoas darem dinheiro então a este 1% dos mais ricos. Primeira vantagem é que o investidor a retalho consegue ser muito mais ágil e muito mais rápido na hora da compra ou da venda de um determinado ativo. Alguém, em meados de 1999, perto disso, perguntou a Warren Buffett porque é que ele não saía da sua posição da Coca-Cola. Eu penso que a Coca-Cola naquele preciso momento estava a $75 por ação, completamente overpriced. E o Warren Buffett simplesmente respondeu a dizer: não é assim tão fácil porque eu não sou assim tão ágil como antigamente. Se alguém te disser que a imensa quantidade de dinheiro que um investidor gera não é um peso para ele, ou seja, não é um peso de decisões para o mesmo investidor, então esse alguém está-te a mentir ou está-te a vender alguma coisa, algum fundo de investimento. Nós, enquanto investidores a retalho, enquanto investidores individuais, podemos sair ou entrar de uma posição em apenas assim um clique e apenas em minutos. Vocês podem então ir à vossa corretora, podem querer comprar ou vender alguma ação e aquilo é instantâneo. E não é assim que acontece com estes gestores, com Warren Buffett, por exemplo, que é o exemplo que estávamos a falar. Pode demorar de 6 a 8 semanas a entrar numa posição e até 12 semanas a sair da mesma. Enquanto nós, como eu já disse, é apenas em um clique e em apenas minutos. Eu falo disto num vídeo bastante importante que eu vou deixar aí na descrição, que eu coloquei bastante trabalho nesse vídeo, que é basicamente como crescer pequenos montantes rapidamente, ou seja, como crescer pequenas quantias de dinheiro, como nós começamos, mais rápido do que aquelas pessoas que alocam bilhões e bilhões de dólares ou de euros. A segunda vantagem de ser um investidor individual é que grandes gerentes de grandes fundos de investimento estão limitados a certo número de ações que podem comprar. Isto muito derivado àquilo que se chama liquidez. Se, nesse caso, como eu já disse anteriormente, um gerente de um fundo de investimento pode querer comprar aquela ação. Vamos supor um exemplo que estávamos sempre a falar do Warren Buffett. Para investir em small caps, ou seja, em empresas de 10 a 15, sei lá, 20 bilhões até,
de dólares, podemos dizer que ele demoraria, como dissemos no ponto 1, de 6 a 8 semanas. Porquê? Porque o volume ou seja, a liquidez dentro da própria empresa, dentro da própria ação, é muito menor do que aquelas que são as large cap stocks, que é, por exemplo, a Apple, Facebook, Google, etc, etc. E, portanto, ele vai demorar a transacionar, a completar a sua transação dentro dessa empresa só porque o volume é muito menor e ele, para grandes montantes que querem investir, aquilo vai demorar semanas e semanas, quem sabe mais do que 8 semanas a fazer a posição. Isto é uma grande vantagem para nós, porque nós, enquanto investidores individuais, nós sabemos que estes grandes investidores de grandes fundos estão excluídos na escolha destas small caps, ou seja, mais oportunidades temos nós, investidores individuais, em encontrar estas small caps, as próximas, se calhar, digamos, as próximas 5x ou 10x stocks que tanto falamos aqui no YouTube, e estas empresas dão exatamente isso, mais volatilidade, ou seja, mais oportunidades para nós entrarmos dentro dessa posição numa empresa que nós gostamos e conhecemos, porque dentro daquilo que é uma large cap há muito menos volatilidade e muito menos probabilidades de entrares então numa oportunidade que acho que seja um preço razoável. A terceira vantagem de seres um investidor individual é que os gerentes de grandes fundos de investimento estão em constante pressão. Dentro desta pressão, obviamente, que os gerentes podem ser obrigados a decidir alguma coisa que não seja a melhor e não seja a mais vantajosa para o longo prazo. Uma vantagem em seres um investidor individual é que tu próprio não tens qualquer tipo de pressão. Tu ages da tua própria vontade e das tuas próprias crenças, da tua própria ideologia. Não tens ninguém aqui ao ouvido a dizer como é que vai isto, como é que vai a ação X, a ação Y, e não estão a meter constantemente, semanalmente, pressão dentro de ti. Tu ages por tua própria vontade. E, portanto, segundo isso, vais ter, então, muitas mais oportunidades, porque vais ter o teu caixa ali, vais ter a tua reserva de oportunidades ali, que é o teu caixa, é a tua liquidez, e vais estar ali sentado, à espera, e observar, então, as tuas oportunidades a vir ao de cima. Um investidor como nós que meta dinheiro nestes fundos de investimento, nestes hedge funds, vai querer que o seu dinheiro esteja logo investido, logo à partida investido. O fundo então vai ter essa pressão e vai eliminar aquilo que é a criação de valor a longo prazo que nós, enquanto investidores individuais, temos por termos a paciência e por não termos essa pressão também. Quarta e última vantagem é que pequenos investidores podem copiar grandes investidores. Nós temos uma vantagem que são os resultados e aquilo que se chama o 13F Filing, eu chamo em português 13F Filing, mas é um documento que apresenta todas as compras e vendas daquilo que os grandes investidores normalmente fazem. E quando esse documento sai, normalmente trimestre a trimestre, nós enquanto investidores, nós podemos agir em conformidade e podemos ser ágeis, ou seja, podemos ser muito mais rápidos do que aqueles que estão no topo, no 1% mais ricos, e podemos então entrar numa dessas posições só mesmo para copiar e só mesmo para fundamentar aquilo que nós já tínhamos numa determinada empresa. Não, atenção, não é copiar tudo aquilo que são as compras, porque nunca devíamos comprar aquilo que nós não conhecemos, mas sim, se por exemplo nós estávamos a analisar a Apple e analisámos e nós fomos tirar algumas conclusões do YouTube, dos artigos, e até estão em mesma conformidade com a nossa análise, mas depois sai este documento e vemos que o Warren Buffett, Charlie Munger, sabemos que outros grandes investidores estão a comprar a Apple, então mais um ponto positivo para nós comprarmos também. É o género de uma cópia, porque temos esses documentos disponível para nós e nós podemos agir de forma muito ágil e muito rápida. Agora quero saber a vossa opinião, quero saber dentro destas 4 qual acham a maior vantagem. Se tiverem outra, podem colocar aí nos comentários também para discutirmos e para todas as pessoas, nomeadamente eu, saber. E
já sabes, se gostaste deste vídeo, coloca um gosto, porque ajuda muito o meu canal e o algoritmo do mesmo a chegar também a mais pessoas e a chegar a literacia financeira a mais pessoas. Se és novo aqui no canal e caíste aqui de paraquedas, então considera bem em clicares no botão de subscrito e clicares no sininho para acompanhares todos os vídeos que eu posto semanalmente aqui no canal. Por este vídeo é tudo, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.